Tá, há mais ou menos 1 ou 2 semanas eu postei um vídeo sobre os Smile Tapes, que é um mistério da internet sobre uma droga, fungo, doença, que deixava o usuário ou vítima totalmente desfigurado e violento. A principal característica era esse sorriso aí show de bola. Essa aqui é a parte 2 desse vídeo, que vocês me pediram muito. Mas olha só, é crucial tu olhar a primeira parte pra te entender essa. Então se tu é novo, tu precisa ver a primeira parte pra entender essa. Bom, tudo dito, dá pra gente começar então. O vídeo começa e logo de cara já nos joga uma data, 4 de novembro de 1994. Nessa data foi detectado um sinal bem fraco, provavelmente o sinal de rádio. O sinal foi detectado a 19 milhas do sul de Chidinlilu, na Califórnia. A galera que estava cuidando e investigando esses sinais começou a notar certos padrões nesses sinais. Um deles era que só dava para ouvir os sinais durante a noite. Nessa parte o vídeo mostra o sinal que foi registrado à meia-noite e 35. O primeiro áudio parece muito uma voz feminina dizendo números seguidos de letras, mas isso é o que eu entendi. Se tu tiver entendido outra coisa, deixa nos comentários que tu nos ajuda muito. Agora vamos pro segundo sinal, que foi pego à meia-noite e 42. 9, 10, 15, 24. Esses sinais o vídeo não especifica se foram captados todos no mesmo dia, mas provavelmente foram. A segunda gravação eu consegui identificar mais algumas palavras. Eu continuo achando que são sequências numéricas, talvez coordenadas. Depois disso, mais 3 sinais acontecem, e eles seguem os mesmos padrões. Voz feminina e o que parece ser números. Só que uma coisa me chamou a atenção no penúltimo sinal. Esse penúltimo começa à meia-noite e 49, e bem no final dele dá pra ouvir algum ruído que se repete 2 vezes. Esse ruído não tinha tocado nenhum deles antes. E no último sinal, uma estática toma conta de tudo. O vídeo até explica que aparentemente é o fim da sessão daquela noite, mas que a estática permanece tocando até o final daquela madrugada. O vídeo chama esses sinais como a estação dos números. O vídeo diz que eles ainda estão tentando decifrar essas mensagens. Logo após isso, o vídeo dá um corte muito abrupto. Nossa, que palavra bonita, abrupto. E vai pro jornal que fez todo aquele experimento com as cobaias do primeiro vídeo. Só que nesse corte eu notei uma coloração vermelha na transição, que me chamou a atenção a ponto de analisar quadro a quadro o corte. Então eu achei isso no corte. Esse cara é o provável homem do mito. Você já sonhou com esse cara? Mas por que ele tá aqui? O jeito que isso apareceu me lembrou aquelas técnicas de marketing, que eles botam coisas rápidas em comerciais e etc, pro teu cérebro visualizar e de certa forma te induzir a fazer o que tal coisa quer que tu faça. Dá pra pensar bastante coisa em cima disso. Mas vamos continuar. O vídeo nos conta que em 13 de outubro de 1995 já tinham 1.489 mortos pelo fungo do sorriso e 5.361 hospitalizados. E isso é um número bem grande. Só que o vídeo não nos conta se isso é no mundo todo ou somente nos Estados Unidos. Nesse vídeo os pesquisadores já têm muito mais coisas sobre o fungo, e eles nos passam tudo. Nos testes, os cientistas consideraram o fungo como instável. Como assim? O fungo ainda é fraco pro organismo, tanto que as pessoas morrem quase sempre na 5ª semana. Isso porque ele domina o corpo inteiro, só que ele é muito fraco. Os pesquisadores creem que ele ainda vai se mutar para ficar mais forte, e isso causa medo nos cientistas. Porque se acontecer uma ou várias mutações, é certo que as variantes vão aparecer. Agora a pesquisa nos conta sobre a transmissão do vírus. O fungo transmite naturalmente cerca de 2 bilhões de esporos. Mano, imagina, 2 bilhões de esporos por paciente. Esporos é um negócio minúsculo que a gente mal vê, e um paciente solta 2 bilhões. Os esporos saem do corpo do paciente por orifícios mais próximos. Orifícios são coisas como orelha, nariz, boca. Eles são liberados minutos depois do paciente morrer. Depois disso, outra transição safada aparece. E dá pra ver que uma das cobaias lá do primeiro vídeo aparece. Eu não sei se isso aqui foi só pra lembrar a gente, porque isso de soltar esporos pela boca acontece lá no primeiro vídeo, ou se era pra deixar o negócio mais assustador. Mas enfim, o vídeo diz que qualquer um que tiver 10 metros perto de um corpo quando ele soltar os esporos pode se contaminar, e que os esporos ficam vivos no ar por 30 horas, e que as pessoas precisam se cuidar, porque tem gente que literalmente infecta as outras de propósito, fazendo ser mais difícil conter o grande número de contaminados. Esse povo chinelão está sendo chamado de Spore Puffers. A polícia está sendo enviada para fazer patrulhas em locais que esses Spore Puffers mais fazem vítimas. Pois é, mano. Tem babaca pra tudo. Agora o vídeo explica o surgimento de tudo. De cara ele já fala que a fonte exata do fungo ainda é desconhecida. Mas ele diz que a primeira aparição dele foi como uma nova droga que era vendida no mercado negro. E que ela só foi de fato aparecer na mídia depois do homicídio que aconteceu no Ano Novo. Agora a gente se aprofunda um pouco sobre esse homicídio. O homicídio Gomes. Esse cara lindo aí, aparentemente,
É o Gomes. Eu não sei porque exatamente eu achei que ia ficar legal se eu gravasse que nem o Brad. A polícia fez uma busca no apartamento dele, e lá eles acharam um jornal de janeiro de 1993 a dezembro de 1994, poucas horas antes do homicídio. Algumas evidências dão a entender que o Gomes foi infectado em 4 de dezembro daquele ano. E adivinha, ele foi uma vítima dos Spore Puffers. O Gomes parecia estar em delírio no ano novo, e logo depois disso, ele começou uma violenta matança. O Gomes morreu quando estava no estágio 2 do fungo. É bem comum que as pessoas não passem dele. O vídeo mesmo diz isso. E depois disso, isso acontece. Uma foto do Gomes morto aparece, obviamente eu não vou mostrar ela aqui, seguida de algumas palavras. Dentre elas tem a frase: Sean fez a coisa certa. Quem é Sean e o que ele fez? Atrás de tudo isso, a mesma cara lá do começo aparece piscando. O negócio é bem caótico. E o vídeo corta para mais um desastre: o incidente do necrotério. O vídeo diz que esse necrotério foi colocado em quarentena depois do incidente da semana passada, o que o Gomes fez. Os 2 agentes funerários que ficaram perto do corpo apresentaram bem poucos sintomas. E olha só que ideia horrorosa. As medidas de segurança que são indicadas tu fazer quando tu tá infectado com fungo não foram seguidas por eles, até porque os sintomas eram mínimos. Depois desse acontecido, o protocolo ficou mais rigoroso para poder garantir a segurança de quem tá lidando com um paciente infectado com fungo. Depois disso, mais uma estática toma conta. O presidente Bill Clinton, que era o presidente da época que os vídeos se passam, aparece e começa a discursar sobre o vírus Smiley. Isso me pegou de surpresa. Obviamente um deepfake, mas genial. Basicamente ele fala tudo que a gente já viu nesses vídeos, que tem um novo fungo, que ele está sendo estudado, e ele pede para as pessoas ficarem em casa. Depois disso, uma sirene muito familiar começa a tocar, e um aviso de que as pessoas estão passando por um perigo civil de uma doença altamente contagiosa aparece. A tela começa a ficar preenchida pela frase "fique dentro", e depois disso, volta para essa tela. Aquela voz estranha e robótica lá do primeiro vídeo volta e começa a falar algumas coisas. A voz tá bem ruim, então eu já peço desculpa por qualquer erro de tradução. A voz diz que essa mensagem está sendo enviada de uma instituição de contenção lá de San Diego. Ela conta que a estimativa diz que 8.000 pessoas foram infectadas somente por estarem nas ruas. Provavelmente foram os Spore Puffers. A voz também diz que abrigos e que qualquer outro local que não seja tua casa são perigosos demais. O certo é ficar em casa e trancar as portas e janelas. E a gravação é cortada. Uma mensagem invertida aparece na tela. Desinvertendo a imagem, dá pra ver escrito: eles são mais fortes do que você pensa. Depois disso a voz volta e eu quase não entendi o que ela disse. Só que o que eu entendi é que as pessoas precisam guardar suprimentos e que o presidente mandou a Guarda Nacional para San Diego. Ouvimos a sirene e uma data: 27 de novembro de 1995. E uma imagem do que parece ser uma janela aparece. E a gente consegue ouvir o som da guerra contra os infectados. Bizarro que dá pra ouvir o grito das vítimas, as risadas dos infectados e os tiros dos soldados. O segundo áudio desse conflito é bem mais intenso, e o que parece ser alguém muito bizarro aparece na janela. Cara, imagina o desespero de quem não conseguiu se salvar das ruas. Depois desse áudio, a gente não consegue nem se recompor, porque o vídeo vem e nos mostra isso. Abaixo desse rosto aparece escrito: "Isso não é lindo?" O Bloodshed, que provavelmente é o nome dele. Seus gritos me enchem de tanta alegria. Agora nós podemos ficar juntos em um lugar mais feliz. Tenso. O vídeo volta pro jornal que já diz direto que, como temido pelos cientistas, 2 novas variantes surgiram. Então eles nos mostram a variante A, chamada de original, e como ela funciona no infectado. Provavelmente essa é a primeira que a gente viu lá no primeiro vídeo. O vídeo até fala que essa é a mais comum nos casos de infecção. Depois disso a gente vai pra variante B, que se chama benigno. Ela é bem estranha porque não causa nada no usuário. O vídeo diz que ela afeta minimamente a vítima, e inclusive os infectados não ficam doidos, eles continuam normais mentalmente, assim como fisicamente, mas que eles ainda podem transmitir o vírus, o que torna ela bem perigosa, porque imagina, tu nem sabe que a pessoa está infectada e ela pode estar te passando o vírus. O vídeo diz que essa paciente das fotos foi vista espirrando e tossindo esporos.
O nome dela é Sarah Campbell. Segundo o vídeo, ela foi a primeira a ser diagnosticada com essa variante depois de ter sido exposta ao fungo, que provavelmente é o do Gomes. Ela foi uma das que cuidou do corpo dele no necrotério que entrou em quarentena. O vídeo diz que ela tá em quarentena e sob observação de outros cientistas. Então o vídeo nos mostra a variante C e as fotos do infectado com ela. O texto que explica fica com a escrita text here, que seria escreva aqui, como se a pessoa que fez o vídeo esqueceu de escrever o que precisava e só pôs a linha de texto ali. Eu não sei se isso foi intencional ou se foi um erro de edição. E de repente o vídeo volta pra tela da variante C e a gente descobre que a variante C é a pior de todas. Depois dessa desgraça que a gente viu, os créditos da série começam a aparecer, dando a entender que esse é o último episódio. E olhando lá o canal, realmente, eu acho que esse é o último episódio. Essa série é bastante confusa e a interpretação que eu tive dela assistindo como um todo é que a sociedade realmente não tá preparada para um vírus dessa magnitude. E a gente conseguiu ver isso nos últimos anos. A nossa sorte é que o que veio pra gente não era uma arma biológica, como desse universo das Smile Tapes, que é quase uma arma biológica isso aqui. Tem algumas coisas que eu não entendi e que provavelmente eu vou ficar um bom tempo sem entender, como por exemplo aqueles sinais de rádio. Eu não entendi o que eles são ainda. E como a comunidade das Smile Tapes ainda é muito pequena, vai demorar pra alguém se interessar a resolver isso aqui. E eu não sei resolver enigmas, sou bem ruim com isso na verdade. Eu só tô aqui analisando elas com vocês pra dar a minha interpretação. Algum inscrito, ele comentou que isso talvez fosse uma jogada de marketing, ou que poderia ser uma jogada de marketing pra um filme. E fazer o filme com essa história seria genial. Eu espero de verdade que esse não seja o vídeo final e que o Patorico coloque mais algum vídeo sobre as Smile Tapes pra destrinchar mais um pouco sobre esse universo que ele criou. Porque sem dúvidas esse universo é muito da hora e foi bem pouco explorado ainda. Se tu tem alguma ideia de mistério ou de série de animação pra me analisar, tu pode deixar aí nos comentários que eu vou dar uma olhada. E dá uma olhada aí nos links no comentário fixado e na descrição que tu vai gostar do que tu vai achar. O meu nome é Ip e tchau!